Olá, muito boa tarde para você que acompanha o perfil do Povo Online aqui no Facebook. Eu sou Ítalo Coriolano e na tarde desta quarta-feira eu recebo o editor adjunto de conjuntura aqui do Jornal O Povo, Henrique Araújo, para comentar os fatos mais importantes que estão acontecendo lá por Brasília. A história está bem movimentada, a tensão está grande lá no Planalto, na Câmara, no Senado, né, Henrique? Boa tarde. Boa tarde. E hoje os 4 temas que nós vamos analisar, comentar, discutir são esses. O primeiro é que o senador cearense Tasso Gereissati afirmou que Aécio Neves, seu correligionário no PSDB, não tem condições de presidir o PSDB, ele que está afastado do partido, mas não renunciou. Em seguida, nós vamos comentar uma reunião que foi convocada às pressas pelo presidente da República, Michel Temer, com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Eles vão aí tentar parar as arestas de uma relação que está bem conturbada nas últimas semanas. Em seguida, nós vamos analisar outro fato relativo ao governo federal. Isso porque o PSB decidiu destituir o deputado cearense Danilo Forte da Comissão de Constituição e Justiça, ele que já era contabilizado como voto a favor de Michel Temer, agora sai da comissão. E para finalizar, voltando a uma polêmica, mais uma polêmica criada pelo presidente Michel Temer, auditores que fiscalizam trabalho escravo no Brasil paralisaram as suas atividades em 21 estados, incluindo o Ceará. Bem, começando aqui por essa declaração do senador Tasso Gereissati, Henrique. É interessante observar que se Aécio não serve para ser presidente do PSDB, ele serve para ser senador representando o estado de Minas Gerais, já que ontem 44 senadores, incluindo o próprio senador cearense Tasso Gereissati, votaram por rejeitar as sanções que foram as medidas cautelares impostas pelo STF e deram de volta a Aécio Neves o mandato de senador e também autorização para que ele possa sair de casa à noite. Isso apesar de todas as denúncias, das conversas indecorosas com o comando da JBS, dizendo que fulano é bom que pode matar, pedindo 2 milhões para a sua defesa, enfim. Contraditória nessa posição do senador Tasso, né? Exatamente. Essa briga, essa queda de braço com o tucano Tasso Gereissati, entre o Tasso e o Aécio, já remonta aí a cerca de 3 ou 4 meses, talvez, né? Desde que o cearense assumiu interinamente a presença do PSDB, quando o senador Aécio Neves foi afastado por determinação do Supremo Tribunal Federal. Essa disputa começou inicialmente ali Tasso tentou procurar apoio no PSDB paulista, então houve uma disputa muito forte ali por aqueles votos, aproximou-se do Alckmin, depois do Dória, enfim, o Aécio de alguma forma, mesmo afastado, mesmo que esteja afastado, mantém uma certa ascendência, obviamente, principalmente sobre a bancada do PSDB no Senado, né? O que é que explica essa decisão de ontem e, a partir da decisão, essa declaração do Tasso Gereissati um dia depois, né? Por que um dia depois e logo depois logo após essa decisão do Senado de manter o mandato do Aécio Neves? Como você falou, foram 44 votos favoráveis à manutenção 3 a mais que o mínimo do mandato, exatamente, 3 a mais, alguns senadores que inclusive estavam de licença médica, tinham cumprindo uma rotina de pós-operatório, como foi o caso do Romero Jucá, do PMDB, estiveram lá no Senado para garantir a permanência do Aécio Neves à frente do seu mandato, né?
PMDB em peso votou, bom que a gente lembre, PMDB em peso votou para manter o mandato da Aécio Neves, talvez aí numa espécie de acordo com o Planalto, né, já que paralelamente a Câmara vota a segunda denúncia contra Michel Temer. Então, a partir de agora, assim, talvez o que o Tasso esperasse era que o Aécio voltasse, aguarda-se inclusive a retomada do exercício do mandato para hoje no fim da tarde. Não sei se ele vai falar na tribuna do Senado, mas a presença do Mineiro, do ex-candidato à presidência, era aguardada para hoje. Então, acho que o gesto que o Tasso esperava do Aécio Neves era que ele mesmo se licenciasse, se afastasse de vez da presidência do partido para que ele pudesse assumir ou marcar, já que vai haver uma disputa, uma eleição no PSDB em dezembro, né? Então acho que ele aguardava que o próprio Aécio se afastasse definitivamente da presidência. Até agora isso não aconteceu, não sei se vai acontecer. Eu acho que para os planos do Aécio, é que ele ainda tem algum plano político, é possível que tenha, não é? Apesar de todo o desgaste, o Aécio hoje é praticamente um morto-vivo na política nacional. Em 2014 chegou ao segundo turno como o segundo mais votado, uma diferença de poucos milhões de votos em relação a ex-presidente Dilma, e hoje é praticamente uma figura à margem da política tóxica, né, como se fala aí em Brasília. A presença dele é evitada. O que leva a gente a se perguntar sobre as razões que motivaram os votos, com 44 votos, mas é um pouco mais que o suficiente para manter o mandato dele, né? Porque tantos senadores, mesmo assim, apesar de tudo, votaram favoravelmente à permanência do senador Aécio Neves. 60% tem aí casos no STF, 16% são alvo da Lava Jato. A grande maioria é cliente da Lava Jato, né? Cliente de modo jocoso falando. É alvo da Lava Jato, então acho que o espírito de corpo fala muito nessa hora. O próprio temor de se tornar um alvo, de vir a passar por uma situação também semelhante à do senador Aécio Neves. E o outro ponto é de alguma forma fazer frente ao Ministério Público Federal e ao Supremo Tribunal Federal. Pouco antes o STF havia colocado no colo do Senado a decisão de afastar ou não. Ou seja, a primeira turma que tinha decidido pelo afastamento, não é? Uma medida alternativa, já que a Procuradoria-Geral da República queria a prisão do senador. Então, como medida alternativa, a primeira turma do Supremo votou e por 3-2 decidiu pelo afastamento e o recolhimento noturno. E aí, numa votação posterior, o plenário do Supremo, por 6-5, com voto de Minerva da Carmen Lúcia, que foi muito elogiada, diga-se de passagem, durante a votação de ontem, o que só depõe contra ela, né, ser elogiada, por exemplo, por Jarder Barbalho, por ter decidido, como voto de Minerva, que caberia ao Senado validar ou não aquelas medidas cautelares. E foi o que o Senado fez ontem. Disse não às medidas que foram impostas pelo Supremo Tribunal Federal, resguardou o mandato do Aécio, e agora o PSDB, de modo geral, está em compasso e espera para saber se ele se afasta ou não, né? Já que o afastamento dele tem influência direta também na votação da segunda denúncia contra Michel Temer na Câmara dos Deputados. A avaliação que o PSDB faz é que já comprou desgastes demais por conta da figura de Aécio Neves. A expectativa é que ele, de forma autônoma, sem nenhum tipo de pressão, renuncie de vez à presidência do PSDB. Agora, outro ponto que fica, Henrique, é em relação exatamente aos 44 senadores que ajudaram Aécio Neves a se manter dentro do seu mandato. Já existe uma pressão muito grande, né, nas redes sociais, de movimentos políticos, sociais, de artistas também, divulgando essa lista em tudo que é canto. Os 44 nomes lá estão aí sendo replicados na internet, com o pedido de que as pessoas não reelejam que os eleitores não reelejam esses senadores, exatamente porque eles teriam ali praticado um ato contra as boas práticas políticas, né? Enfim, quando por exemplo, Delcídio do Amaral, afasta. Quando é um senador como Aécio Neves, protege, ou seja, 2 pesos e 2 medidas, e isso pega muito mal para a imagem do Senado. O curioso é que houve um debate muito intenso dias antes para saber como seria a votação do caso do senador Aécio Neves. Seria voto secreto, seria voto aberto,
e aí por decisão do ministro Alexandre de Moraes, ironicamente, coube ao ministro Alexandre de Moraes decidir como seria a votação acabou sendo em voto aberto, né? Ou seja, o político, parlamentar vai lá e declara o seu voto em alto e bom som e todo mundo fica sabendo, ou seja, ele está mais exposto à opinião pública, não haveria aquele temor de o deputado se esconder no anonimato do voto, mas nem isso impediu que os senadores, obviamente, protegessem sim o senador Aécio Neves, né? Acho que falou, como a gente já comentou, falou tanto espírito de corpo quanto a necessidade agora de fazer frente ao Supremo Tribunal Federal, que já havia deixado aí, cantou a bola, levantou a bola, na verdade, para o Senado cortar, e foi o que o Senado fez ontem, cortou a bola que o próprio Supremo já havia levantado, né? O próprio Supremo, só para insistir nesse ponto, sai desse episódio talvez um pouco chamuscado, né? Porque, menor, né? Exatamente, porque na semana que antecedeu essa sessão, que finalmente voltou há alguns dias, como a Corte deveria proceder, no caso, a aplicação de medidas cautelares em parlamentares, antes disso, há uma série de encontros, tanto do presidente do Senado, Eunice Oliveira, quanto do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, com a presidente do Supremo, Carmen Lúcia, trouxeram esse assunto à tona. Então, houve uma pressão muito forte do sistema político, da classe política, sobre o Supremo Tribunal Federal, e a gente viu isso se refletir claramente na composição, no mapeamento dos votos do Supremo. Foram cinco votos de um lado e 5 do outro, com o voto decisivo da ministra Carmen Lúcia, que até agora as pessoas talvez estejam tentando compreender, não é? Porque parecia foi um voto... Ela mesma não estava muito à vontade. Exatamente. Na hora de declarar aquele voto. Ela estava nervosa, gaguejava. Foi um voto foi estranho. Um voto confuso, né? Ela tentou conciliar o que não era conciliável, que eram posições extremas. O próprio Fachin, que era o relator do voto, brincou que ela não poderia juntar tudo, já que a espinha dorsal do voto dele apontava para um lado e o voto dela apontava para o outro, né? Bem, saindo de Aécio Neves e indo para Michel Temer, né, seu colega e aliado, ele convocou o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, para uma reunião, agora à tarde, início da noite, no Palácio do Planalto. Isso às vésperas da votação na CCJ da segunda denúncia contra o presidente da República por organização criminosa e obstrução de justiça. Essa reunião se deve a uma série de desentendimentos, de embates entre a presidência e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Começou com as abordagens feitas pelo PMDB a deputados do PSB que iriam para o DEM, mas acabaram não indo. Em seguida teve a votação de uma medida provisória na Câmara, que o governo acabou esvaziando o plenário para garantir uma sessão da CCJ, se não me engano. Isso deixou Rodrigo Maia muito irritado, disse que nunca mais ia votar nem o MP do governo Michel Temer. E, para finalizar, houve aí a divulgação no próprio site da Câmara da delação de Funaro, que é o doleiro que fez um acordo aí de delação com o Ministério Público Federal, e isso irritou bastante o presidente da República. Enfim, tem raiva aí de ambos os lados, eles estão tentando se entender para que não haja nenhum prejudicado nesse embate. É a melhor saída, Henrique, que Michel Temer tem? Tentar refazer a amizade com o Rodrigo Maia? Eu acho que é a única saída, né? Já que o Rodrigo é o sucessor direto do presidente Michel Temer. Então, ou ele se entende com o Rodrigo Maia, ou o Rodrigo Maia assume a cadeira de presidente da República. Algo que ele já poderia ter feito se o Rodrigo Maia fosse muito mais Michel Temer e menos Rodrigo Maia. Ou talvez muito mais Eduardo Cunha e menos Rodrigo Maia. Só que o Rodrigo Maia é um político ainda muito jovem. Eu acho que ele está pensando, apesar de ser filiado ao DEM, é um político jovem. Então ele tem uma carreira política pela frente. Não sei se ele cometeria algum gesto muito brusco, muito radical agora, como seria, por exemplo, tramar a queda do presidente Michel Temer, por exemplo. Ele teve oportunidade para fazer isso. Ele contava, inclusive, no período que antecedeu a primeira denúncia que foi apresentada pela Procuradoria-Geral da República, que no caso era apenas de obstrução de justiça, se eu não me engano. A primeira denúncia era corrupção ativa, não? A primeira denúncia. A gente pode deixar essa questão em suspenso. Era corrupção. Não lembro muito bem.
ativo, era passivo, enfim. Exatamente. Mas, naquele momento, o Rodrigo Maia foi procurado tanto pela oposição, como por setores do próprio PMDB, que são contrários ao presidente Michel Temer, são mais ligados ao Renan Calheiros, por exemplo, e por agentes do mercado. Houve uma concertação ali, uma espécie de entendimento já com vistas a um possível governo Rodrigo Maia. Só que, de alguma forma, o governo Michel Temer conseguiu estancar aquele movimento, atacou alguns pontos que eram frágeis e conseguiu eliminar aquele foco de rebelião, dentro da própria base, inclusive. Agora, do mesmo jeito, o Rodrigo Maia começou esse chororô dias antes da votação do parecer da denúncia contra o Michel Temer na CCJ. Inclusive, nessa reunião, é possível que eles estejam discutindo a presidência do BNDES, ou seja, indicação de cargos. Parece que o governo teria procurado o Rodrigo Maia para indicar um nome no BNDES, já que o nome que está lá não agrada ao governo. O Rodrigo Maia já negou, disse que não tem ninguém para indicar, gosta do presidente, do atual presidente do BNDES. Mas é certo que a pauta desse encontro, obviamente, é sim a votação. O Rodrigo Maia talvez tenha causado muito mais preocupação, uma preocupação maior ao presidente Michel Temer na primeira denúncia, não é? Quando havia uma mobilização muito maior do que agora. Agora a gente não vê isso por parte tanto da imprensa quanto dos agentes públicos, quanto da oposição. Uma força muito grande. O principal algoz do governo, que era o procurador Rodrigo Janot, já não está mais em cena. Isso faz muita diferença, né? Rodrigo Janot, dia sim, dia não, estava disparando suas flechas, se não da cadeira de procurador, mas na imprensa ou quando participava de entrevistas, ele não perdia a oportunidade de estar ali apresentando os motivos pelos quais ele acreditava que as denúncias deveriam ser aprovadas tanto na Câmara quanto depois, numa etapa posterior, no Supremo Tribunal Federal. Então, se o Rodrigo Maia ainda é preocupação? Acho que não, já foi. Hoje em dia ele quer apenas, como ele já falou, né, quer apenas cumprir a função institucional dele e continuar diante do cargo que ele ocupa e talvez no ano que vem pleitear algum outro... Voos mais altos. Inclusive mais altos, ele que diz que vai viajar, não vai nem acompanhar a votação na CCJ. Falando ainda desse assunto de CCJ, de denúncia contra Michel Temer, o deputado estadual cearense Danilo Forte foi destituído da CCJ pelo novo líder do PSB na Câmara, Júlio Delgado. Ele articulou um movimento, conseguiu 19 assinaturas, retirou a então líder, deputada Tereza Cristina, né, do comando da bancada do PSB na Câmara e, consequentemente, retirou 2 votos que já eram contabilizados a favor de Temer, Danilo Forte e também o deputado Fábio Garcia do Mato Grosso. Nos seus lugares assumem Danilo Cabral de Pernambuco e Hugo Leal do Rio de Janeiro. Henrique, na primeira votação já existia uma pressão para tentar tirar Danilo Forte desse espaço importante que é a CCJ. Não foi possível. Júlio Delgado, digamos, agiu com mais inteligência e habilidade e conseguiu, né, retirar Tereza Cristina do comando do PSB. É uma derrota forte para Danilo Forte, aí talvez o único maior cearense, digamos assim, cearense com mais proximidade com o Palácio Planalto. O Danilo que se segura na presidência estadual do PSB por força de liminar também, né? Então é uma maré de azar aí para o Danilo Forte. Agora, esse movimento da oposição, não só no caso do Danilo, mas de outros também, tem um objetivo, que é a tentativa de impedir que o governo faça o que ele fez quando da votação da primeira denúncia contra o Michel Temer, que foi modificar toda a composição, praticamente toda a composição da CCJ. Não toda, mas uma boa parte, talvez 1/3 da CCJ tenha sido mudado, ou seja, aqueles deputados que estavam lá saíram para que outros favoráveis ao governo entrassem e assim o parecer fosse rejeitado, que no caso o parecer do relator foi pela aceitação da denúncia. Então o parecer foi rejeitado, um novo parecer foi elaborado, agora pedindo a rejeição
da denúncia contra o presidente Michel Temer. Então, a saída do Danilo Forte se encaixa nesse movimento maior da oposição, encabeçada aí, no caso, pelo PSB, de tentar impedir que o governo tenha um controle absoluto sobre a composição da CCJ, não é que elabora, assim, o papel da CCJ neste momento é eminentemente técnico, mas em tese, né? Porque na prática é uma decisão fundamentalmente política, entendeu? Então cabe à CCJ elaborar um parecer que depois vai a plenário, poucos dias, poucas sessões depois, vai a plenário para a votação. E aí é o plenário quem decide se de fato aceita aquele parecer, que pode ser tanto pela rejeição da denúncia quanto pela aceitação da denúncia. Então é o plenário que vai decidir no fim das contas. Então, mas tudo começa lá na CCJ, com um parecer que rejeita ou que aceita a denúncia. E a avaliação que se faz, né, historicamente, é de que o resultado da CCJ acaba sendo repetido em plenário. Eu estou com um problema aqui no meu celular, eu não sei se eu consigo ver os comentários a partir da tela, não, né? Enfim, hoje não vai ter comentário, infelizmente, mas amanhã a gente volta. Para finalizar, ainda nesse contexto de disputa para ver se a denúncia anda ou não, auditores que fiscalizam trabalho escravo aqui no país paralisaram suas atividades em 21 estados, incluindo o Ceará. A gente já discutiu esse tema ontem. O que ocorreu? O Ministério do Trabalho baixou uma portaria mudando o conceito de trabalho escravo, né? As condições que poderiam ser objetivamente ditas como trabalho escravo. Olha aqui um celular aparecendo, vai dar para já eu ler os comentários. Enfim, foi também determinado que a chamada lista suja de empresas e pessoas que se utilizam do trabalho escravo não vai mais ser divulgada por um órgão específico de combate a esse tipo de prática, só pode ser divulgado pelo ministro do Trabalho, ou seja, vai existir, obviamente, uma interferência política muito forte. E, segundo críticos dessa medida, o que o governo Michel Temer fez foi legalizar o trabalho escravo dentro do país, isso tudo em troca do apoio da grande, volumosa e barulhenta bancada ruralista na Câmara dos Deputados. Henrique, o governo Michel Temer, mais uma vez, cria um desgaste enorme para o presidente. Se ele tem 3% de popularidade, eu nem sei na próxima pesquisa se ele vai conseguir pontuar. E é uma medida realmente muito triste para a história do Brasil. Até o ex-presidente Fernando Henrique criticou o presidente, disse que isso é um retrocesso, que desde o governo dele essa realidade começou a ser mudada no país, em 1995, primeiro ano de governo dele. E, enfim, chega Michel Temer, que parece agora não ter limites, que realmente está fazendo tudo para escapar e colocando em risco até a estabilidade das condições de trabalho, né, condições humanitárias até do país. É realmente triste que a gente tenha um presidente capaz de fazer isso. Na prática, o que é que essa portaria faz? Ela limita a um tópico apenas a caracterização do trabalho análogo à escravidão, que é o cárcere privado. Porque antes, o trabalho análogo à escravidão era caracterizado, definido por uma série de variáveis, entendeu? Que diziam respeito tanto às condições de trabalho quanto à dignidade da pessoa. Agora é diferente. Se o trabalhador está em cárcere privado, é condição análoga à escravidão. Se não está, por piores que sejam... trabalhando por 20 horas seguidas, dormindo no chão, exatamente, por piores que sejam, por mais insalubres que sejam as condições, aquele tipo de trabalho, aquela situação, não é caracterizada como similar, análoga à do trabalho escravo, né? Hoje, o ministro do Trabalho esteve em reunião com a nova Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, que apresentou um documento pedindo para que essa portaria fosse revogada, não é? Inclusive, passou um pito, uma espécie de pito lá no ministro. A procuradora explicou o que era trabalho análogo à escravidão, o que era dignidade. Assim, ela foi bem didática, e talvez seja o caso mesmo. Assim, acho que para alguns ministros do governo Temer é preciso explicar a roda, entendeu? Falando popularmente, já que até políticos são aliados do governo, como no caso do Fernando Henrique Cardoso, se posicionaram contrários a essa portaria. É mais um retrocesso, e sempre em parceria com a classe, com a bancada, tanto na Câmara quanto no Senado, que é ligada
ao setor ruralista, que talvez, assim, muita gente defende como setor produtivo, etc. e tal. De fato, é uma economia, um motor da economia, mas do ponto de vista ambiental, do ponto de vista humano, da dignidade, de condições de trabalho, é um dos setores mais atrasados do Brasil e, infelizmente, é um dos setores que mais influenciam o voto, tanto no Senado quanto na Câmara. E é sob a influência dessa fatia decisiva lá do Senado e da Câmara que o governo Temer vem governando. A partir de decisões, a partir do apoio desse grupo. Né? E vital para o governo. Exato. Lembrando também que do outro lado, ali com o João Dória, que vem prometendo distribuir ração, né, para combater a fome lá no estado de São Paulo, o prefeito de São Paulo tem passado mais tempo fora de São Paulo do que em São Paulo. Então ele esteve lá em Brasília em reunião também com a bancada ruralista. Para os planos políticos do João Dória, isso é de extrema importância. Buscar o apoio desse setor, é um setor decisivo, tem muitos votos, tem um poder econômico muito grande. Então ele esteve reunido com os ruralistas ontem, que são os mesmos responsáveis também por influenciar e por influenciar nessa decisão de editar uma portaria, né? Mais uma vez o poder econômico aí ditando os rumos do país e para um viés bem negativo. Bem, eu vou ler aqui alguns comentários rapidamente para encerrar o nosso live política de hoje. A Emilene Silva e Silva afirma: agora podemos realmente confirmar que foi um golpe político, foi um golpe, já que eles tinham esse plano de transformar meu país nessa vergonha nacional, nessa vergonha mundial. Não desce o golpe, está mais do que nunca provado que foi golpe. É por isso que eu peço. Aí lá vem Emilene já derrapando um pouquinho. Eu peço a intervenção militar. Do jeito que está, não dá para ficar. Não, Emilene, não dá para ser isso não. Calma. A democracia ela é complicada mesmo, ela é delicada, mas é com certeza o melhor regime. A gente não ia poder nem estar aqui falando, você não podia estar com o seu Facebook agora comentando aí livremente o que você pensa. Então é bom a gente refletir um pouco. Ditadura não é legal. Vamos nos informar mais, né? Vamos relembrar um pouco o passado e lembrar como a coisa era ruim e negativa. A Yasmin Teres afirma: no dia que tirarem aquele voodoo que foi trazido da África e está dentro do palácio, esta assombrosa situação, enfim, realmente o pessoal muito irritado. Ricardo Teclados era admirador de Tasso, parece que não é mais, perdeu meu voto, Tasso, por conta do apoio, né, a Aécio Neves lá na votação de ontem. Líder de quadrilha, meu filho Aécio, as eleições vêm aí, diz o Luiz Avelino, Luiz Escócio. Já tinha me decidido não votar em nenhuma coisa dessas, que se dizem políticos. Com essa agora, só veio fortalecer minha decisão. Voto nulo deles. É uma opção também, voto nulo. Glória Maria, todos os políticos... Glória Lima. Todos os políticos cearenses... Glória Maria não está ainda sendo a nossa espectadora não, mas quem sabe um dia. Todos os políticos cearenses que votaram a favor do impeachment são golpistas traidores da nação. Eles não merecem ser votados pelos cearenses. Essa é a opinião da Glória. E, por fim, o Francisco José Coelho. Esses políticos, além de corruptos, são covardes, pois são eleitos pelo povo para destruir o mesmo povo que os elegem. E lá vem o Cleiton Cesário defendendo intervenção militar já. Eu digo intervenção não é a saída. E o Antônio Alves Talso enterrou sua candidatura política ontem. Será? Ele ainda tem muita força aqui no Estado. Mas enfim, obrigado aí pelos comentários, pela sua audiência. Sempre muito bom estar conversando aqui com vocês. Só pensar um ponto, uma das nossas telespectadores, gente que está acompanhando aí, falou sobre golpe. Foi um debate que voltou aí depois agora recentemente, 3 dias atrás, com a delação do Lúcio Funaro, né? O pessoal recebeu dinheiro para votar contra a Dilma. Foi o Lúcio Funaro que falou agora em delação à Procuradoria-Geral da República que deputados, notadamente Eduardo Cunha, recebeu dinheiro, cerca de R$1 milhão, para distribuir e comprar votos para aprovarem um impeachment. O mesmo documento, a mesma delação que depois seria disponibilizada no site da Câmara dos Deputados, que ironicamente acabou divulgando um telefone celular do presidente Michel Temer. Né? Inclusive ele até mesmo nas redes sociais dele tentou fazer uma gracinha, dizendo, não diga alô, Michel Temer, né, com essa história. Mas ele cortou um pedacinho da fala em que ele negava que era o presidente que estava falando. Exatamente, já mudou o telefone. Acho que não sei se as pessoas ficaram ligando, fazendo trote,
Mas essa delação é fundamental. É curioso que ela não tenha produzido um estrago muito grande agora, nas vésperas da votação da denúncia do Michel Temer na Câmara, porque o teor dela, de fato, é escandaloso. Eu acho que depois das delações do Sérgio Machado, inclusive depois dos questionamentos que foram feitos pela Polícia Federal e pela própria PGR em relação a delações que foram consideradas explosivas, como a do Sérgio Machado, por exemplo, entendeu? E como a de outros, acabou que uma afirmação, uma declaração tão forte como essa, de que houve compra de votos para a aprovação do impeachment, tenha se diluído no meio desse caldeirão político que o país vive agora. É verdade. E a gente tem que realmente ver as provas, né? Lúcio Funari fala, mas cadê a prova? Cadê o caminho do dinheiro? Talvez por isso não tenha muita credibilidade dentro desse meio político. Henrique, muito obrigado pela sua participação aqui. Eu agradeço também a sua companhia. Nós voltamos amanhã, quinta-feira, por volta das 17h10, enfim. Depende aqui da nossa organização aqui dentro da redação. Mas, enfim, amanhã a gente volta. Um abraço e até a próxima.